Romanos capítulo 3. Sim, F5. Certo. Enquanto Bianca está terminando aqui só de encaixar ali a imagem, imagine, irmãos, uma série de processos movidos contra um plano de saúde aí qualquer, né? E há algumas queixas nesses processos. A primeira se vale da seguinte: eu pensei que eu tivesse um ótimo plano de saúde, mas mesmo assim eu fiquei doente. Então eu vou processar o plano porque não me protegeu contra a doença. Essa é a primeira queixa do primeiro processo contra esse plano. É um exercício de imaginação, tá, irmãos? Imagine uma segunda queixa, um outro processo contra o outro plano. O médico receitou injeções diárias de insulina para controlar as diabetes aí do meu marido, mas ele não gosta de injeções, ele não tomou o remédio, então ele entrou em coma, naturalmente. Eu vou processar o médico por negligência, porque ele não forçou o meu marido a tomar o remédio. E uma terceira queixa contra um outro plano seria: eu não gosto de ficar doente, mas quando eu fico doente, o meu plano de saúde, ele cobre todas as despesas, e os meus amigos, eles ficam impressionados com o poder do meu plano de saúde, com quanto que não importa o que seja, ele cobre com tudo ali. Então, quanto mais eu fico doente, melhor será considerado o meu plano de saúde. Portanto, o plano não deve me cobrar, pois eu faço uma ótima propaganda desse plano. Então, eu vou processar o plano para recuperar as minhas despesas. É claro que seria totalmente arbitrário, descabido, qualquer processo que fosse considerar um pensamento como esse, uma lógica como essa. Mas é esse mesmo tipo de lógica que Paulo ele precisa combater na sua carta aos Romanos, e ele começa a fazer isso agora no capítulo 3. Então, é uma lógica meio torta, e que aí a gente vai precisar fazer uma aplicação, considerando esses exemplos que eu estou dando aqui, com relação a Israel e o seu pensamento sobre ser o povo de Deus, onde Israel se coloca como uma beneficiária e faz exigências de Deus, só que não considerando a loucura das suas exigências, quanto está descabido as suas exigências. E no decorrer dessa pregação, talvez essas ilustrações aqui, você vai conseguir assentá-las melhor aí, para tentar compreender o que está se passando entre Israel e Deus, e o que Paulo está tentando esclarecer e combater aqui no pensamento quase ilógico das suas queixas contra Deus. Nós temos aqui Paulo então escrevendo para um Israel queixoso, e combatendo esse pensamento ilógico aqui. Então, após deixar claro, no capítulo 2, que nós vimos que o judeu não escaparia do juízo divino, pelo simples fato de ter a lei e ser circuncidado. Lembram disso? Os judeus estão achando que pelo simples fato de terem a lei, de serem circuncidados, que é o sinal da aliança que Deus fez com eles ali, de que o Senhor então, após a gente ter visto também que o Senhor no fim das contas, ele desejava algo e deseja algo interior, uma circuncisão de coração, que é isso que o Senhor deseja, ou seja, uma vida de integridade, em contraste com uma vida meramente religiosa e legalista. Agora Paulo então ele precisa responder a esse judeu que se coloca a argumentar contra a realidade de juízo mesmo sobre eles, o povo da aliança. Então nós sabemos, eles tinham isso: nós somos o povo da aliança. Como você ousa, Paulo, dizer que nós vamos ser punidos, ou nós vamos ser condenados de alguma forma? Você esqueceu que nós somos a menina dos olhos de Deus? E aí Paulo precisa combater, e no capítulo 2 ele vai deixar muito claro:
toda esta religiosidade de vocês não serve para nada, né? O Senhor, Ele deseja uma circuncisão, uma marca de pertencimento, antes de tudo, que começa no coração, marcada ali internamente, né? Então não só a aparência. Então, o judeu de fato ele pensava ser superior aos gentios, todos aqueles que não são judeus, e por ser o povo da aliança, por ser o povo da lei, né, da palavra que recebeu, né, os oráculos de Deus, o povo da circuncisão, Paulo deixa claro que uma religiosidade hipócrita não serviria de nada no último dia. Então, ironicamente, a tentativa de obedecer à lei que eles haviam recebido, e no caso, na verdade, eles desobedeceram de forma descarada à lei, é um motivo pelo qual os judeus se encontravam em julgamento. Então eles batiam no peito: nós somos o povo que recebeu a lei, mas pelo fato de que na verdade eles não conseguiam viver a lei, porque no fim das contas ninguém consegue, né, em sua plenitude ali, o motivo de orgulho a eles era justamente aquilo que servia para que Paulo falasse: vocês serão condenados, né, vocês serão condenados. Se os gentios estão sendo condenados porque são pagãos e irreverentes e adoram falsos deuses, vocês serão condenados, porque batendo no peito, dizendo que são o povo de Deus, não honram, não obedecem. E aí então Paulo ainda vai concluir no capítulo 3 de que todos pecaram, e isso inclui então gentios e judeus. Mas é interessante porque aquilo que eles usam para bater no peito, para dizer nós somos, é justamente aquilo que por fim das contas acaba por condená-los. E daí então uma reação de afronta por parte dos judeus e questionamento quanto à relação entre a fidelidade e a justiça de Deus. Nós cantamos muito hoje a respeito desse Deus que é justo, desse Deus que é fiel, desse Deus que é bom. Na prática há uma dificuldade, e nós vamos ver daqui a pouco, por parte dos judeus, de compreender que a fidelidade de Deus ao povo da aliança era permanente, mas que essa fidelidade não impedia de modo algum que Deus julgasse os judeus. Pelo contrário, o julgamento era justamente a prova da fidelidade de Deus. Lendo sobre esse texto, irmãos, apertem os cintos, porque de cara a gente já começa vendo pessoas falando assim: estamos diante de um dos textos mais complexos em Romanos para a gente compreender. Então você precisa estar aqui comigo, atento, seguindo essa linha de raciocínio aqui. Eles tinham dificuldades, portanto, para compreender que a aliança de Deus era permanente, mas que isso não impedia de que fossem julgados, e na verdade esse julgamento era prova de que Deus era fiel no fim das contas, e nós vamos entender como que se dá isso. Então, em virtude dessa dificuldade, dessa incompreensão, o apóstolo Paulo ele passa a refutar as objeções, dar argumentos contra as queixas dos judeus que se posicionavam ali reclamando dessa justiça de Deus. Então acompanhe a leitura na sua Bíblia, mas também está aqui para ajudá-los aí. Romanos capítulo 3, versos 1 até o 8. Romanos capítulo 3, versos 1 a 8, diz assim a palavra do nosso Deus: qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. E daí, se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito: para seres justificados nas tuas palavras, e venhas a vencer quando fores julgado. Mas se a nossa injustiça traz a lume a justiça de Deus, que diremos?
Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem. Certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? E se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, por que sou eu ainda condenado como pecador? E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos, pratiquemos males para que venham bens? A condenação destes é justa. Então, basicamente, Paulo ele combate aqui o pensamento do judeu legalista, que pensa o seguinte: já que nós seremos igualmente condenados, então, já que não há uma distinção em relação a essa condenação entre judeus e nós que somos o povo da aliança, já que é assim, então não adianta ser o povo de Deus, não há vantagem alguma em ter a lei. Aí versos 1 e 2, porque o que acontece? Nós já vimos que Paulo, ao escrever a carta aos Romanos, ele está se usando de um recurso literário. Ele imagina o interlocutor, na imaginação de Paulo, é como se esse interlocutor estivesse fazendo objeções para ele atingir o seu objetivo na carta, né? Então, nos versos 1 e 2, Paulo passa a responder a este interlocutor que tem esse pensamento: não adianta ser o povo de Deus, não há vantagem alguma em ter a lei. E é assim, por isso que ele escreve o seu texto fazendo aquelas perguntas ali. Então, é como se alguém, estava falando com a Thaís para tentar entender melhor isso, explicar, né? É como se alguém, sabe quando alguém está falando, argumentando algo, e aí a pessoa está falando alguma coisa, desenvolvendo, e ela fala assim, ela está ali desenvolvendo seu raciocínio, então você pode me perguntar, né? E aí ela continua, né? Ela continua o seu raciocínio, né? Então você me pergunta, e aí ele faz isso imaginando que você está fazendo essa pergunta e ele dá a resposta. Então é mais ou menos esse raciocínio que Paulo está fazendo aqui ao escrever este trecho dos 8 versículos aqui. E então ele vai combater esse pensamento que passa por esses 3 pontos na nossa mensagem. O primeiro dele é que não adianta então ser povo de Deus. O segundo, Deus quebrou então a sua promessa. E o terceiro, vamos fazer o mal para que venha o bem. E agora nós vamos entender como é que se dá esse raciocínio e como é que Paulo combate esse tipo de raciocínio. E aí por fim, e no meio também, nós vamos ver de que maneira, quais são as aplicações que o Senhor tem para nós nessa noite aqui. Então, no primeiro ponto, né, combatendo esse pensamento, não adianta ser o povo de Deus, não há vantagem alguma em ter a lei. Aí Paulo, desenvolvendo o seu argumento, versos 1 e 2, ele então escreve: qual é, pois, a vantagem do judeu, ou qual a utilidade da circuncisão? Ele faz essa pergunta, e aí a resposta: muita, sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. À luz do que Paulo vinha dizendo no capítulo 2, o judeu, ele poderia concluir que, já que todos seriam condenados, qual a vantagem então de ser o povo de Deus? Se todo mundo, no fim das contas, tem o seu pecado acertado, sofre as consequências do seu pecado, então qual é a vantagem então de ser povo de Deus? E até fazia sentido questionar sobre a vantagem de ser um judeu e de ter a lei, e de ter a aliança e a circuncisão, em comparação com o gentio, que não tinha a lei. Até fazia sentido, porque no fim das contas, o resultado de julgamento seria o mesmo para ambos, tendo ou não tendo a lei, né? Então, como assim, me separou, mas agora é o mesmo tratamento? Como é que é isso? Então, qual seria, afinal de contas, a vantagem em ser um judeu? E a impressão é que a resposta de fato seria, né? Não há vantagem alguma, no fim das contas. Qual é a vantagem? Não tem vantagem alguma. Mas Paulo revela que tal pensamento era um engano, e o apóstolo afirma que, sem sombra de dúvidas, havia uma vantagem em ser judeu e não gentil. Qual a vantagem do judeu? Qual a utilidade da circuncisão, que é esta marca, né, que remete à aliança de Deus com o povo de Israel do Antigo Testamento? E aí a resposta: muita, sob todos os aspectos. E aí, principalmente,
ou aqui a tradução também poderia ser, em primeiro lugar, porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Paulo ele acaba citando, apenas esse aspecto aqui principal, esse aspecto primário, mas ele poderia ter seguido com uma lista das vantagens, falando sobre as vantagens de se pertencer a Israel. Basicamente, Israel era o canal de bênção para o mundo, um canal de bênção para o mundo, uma nação de missionários, troféus da graça de Deus, porque não eram nada, mas foram escolhidos para ser o povo de Deus, separados do mundo pagão para serem luz do mundo. A nação de Israel foi escolhida com este objetivo, mas não eram nada, e Deus fez daquilo que não era nada, um povo que deveria ser este canal de bênção, de que outras nações também se voltassem ali para eles. Mas Paulo então poderia fazer aqui, como ele faz na carta de Romanos, ele mais para frente ele ainda vai alistar outras vantagens em ser judeu, mas aqui ele acaba focando nesse ponto principal, ele acaba se detendo nessa parte, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. E esses oráculos se referem à revelação do Antigo Testamento em geral. Se referem também, mais especificamente, às promessas de Israel, às promessas a Israel, na lei de um modo específico. Deus fez promessas para os judeus ali de um modo específico. A intenção de Paulo, então, irmãos, não é negar que os judeus têm privilégios que os gentios não têm, mas é contestar a noção de que estes privilégios dão aos judeus uma vantagem, especialmente na questão do julgamento. Então, ou seja, Paulo ele reconhece o acesso inigualável dos judeus à verdade de Deus, à sua lei, mas ele insiste mais uma vez que é somente a prática da lei e não a simples posse dela que satisfará a Deus. Então, há muitas vantagens. Deus deu a lei para vocês receberam esta lei, por meio de Moisés ali, escreveu, e todos os profetas que também acabaram escrevendo o Antigo Testamento, mas é necessária obediência. Então Paulo ele apresenta como o maior dos privilégios judaicos o fato de que Deus falou aos judeus, e com essas palavras ele entrou em um relacionamento especial com eles. Então, diante daquela, porque Paulo está exortando os judeus, no capítulo 2, ele falou dos gentios, são indesculpáveis. No capítulo 2 ele fala, mas você que diz que é judeu, que tem sobrenome judeu, e aí ele também começa a exortar, você precisa viver aquilo que você está professando, e você não está vivendo. Você acha que você vai ficar sem a disciplina só porque você é o povo de Deus? Com Deus não se brinca. E aí os judeus, ao invés de se arrependerem, prontamente se prostrarem diante de Deus aqui, o que eles começam a fazer? Mas então, peraí, então qual é a vantagem de ser um judeu? Qual é a vantagem da circuncisão? Eles parecem que estão endurecendo um pouquinho mais na sua lógica, ao invés de se prostrarem em arrependimento, começam a se endurecer. Paulo não está negando os privilégios dos judeus, mas ele está deixando claro que com o Senhor não se brinca. Então, receber, irmãos, a palavra de Deus sempre é uma bênção, mesmo que isso aumente a nossa responsabilidade. A ignorância não é bênção nunca. Receber a palavra de Deus é uma bênção. E adivinha, nós como povo de Deus, agora como igreja, com a palavra completa nas nossas mãos, diferente do apóstolo Paulo, diferente de Jesus, diferente ali de todos esses apóstolos, que qual é a palavra que eles têm nas mãos? É o Antigo Testamento, que é a palavra de Deus. Nós ainda temos o privilégio de ter uma revelação completa dentro daquilo que o Senhor planejou para revelar para nós. Receber a palavra de Deus é sempre uma bênção.
A palavra de Deus é a forma mais direta de entender a vontade de Deus, de encarar o meu coração e encontrar então a graça. Ser o povo de Deus implica em grandes privilégios, mas também em grandes responsabilidades. Israel estava ali batendo no peito, reivindicando as suas vantagens, mas esquecendo das suas responsabilidades. Então, ter um bom plano de saúde não significa que você não vai ficar doente, digamos assim, para a gente tentar fazer os links ali com a nossa ilustração inicial. Ser o povo de Deus não significa que nós não, e por causa da graça, que nós não precisamos abandonar o pecado ativamente. Há uma responsabilidade da nossa parte. Israel se gabava das suas vantagens, era de fato o povo de Deus, mas não vivia de uma forma coerente, não se posicionava em relação às suas responsabilidades, e quando confrontada, ao invés de se arrepender, assumiu uma postura de queixa. E mais do que isso, não é uma simples queixa, de questionamento do caráter de Deus, e até mesmo questionando se havia vantagem em ser o povo de Deus. Como igreja, nós também temos grandes privilégios, como eu falei, grandes responsabilidades. Nós não estamos mais, irmãos, cegos, alheios à verdade. Nós temos que ter em mente que a quem muito é dado, muito lhe será exigido. A palavra de Deus foi concedida a nós. Isso é um privilégio. O que nós faremos com ela? O que você tem feito com o privilégio de ter esta santa palavra nas tuas mãos? Porque nós oramos aqui hoje a povos não alcançados, a povos que não têm acesso à palavra do Senhor. Serão condenados, irão para o inferno de fato, se morrerem nos seus delitos, nos seus pecados. Cabe a nós proclamarmos o Evangelho, cabe a nós enviarmos missionários, tudo obediência a essa santa palavra. Cabe a nós realmente apontarmos para esse Deus Santo. Não é à toa, mais uma vez, que Jesus, na sua oração sacerdotal, ora por nós, ora para que nós possamos ser este reflexo de unidade, de tal maneira que o povo reconheça que nós somos, que Ele é o Messias. Não é incrível isso? Olha a responsabilidade que nós temos, de nos sujeitarmos às Escrituras, de nos portarmos como povo de Deus, vivendo a mutualidade bíblica, obedecendo ao Senhor, sim, e o objetivo, para que o nome dele seja exaltado e glorificado, para que muitos o reconheçam como Senhor e como Salvador. Então, por exemplo, o ajuntamento nosso noturno aqui no domingo à noite diz mais respeito à glória do Senhor do que a eu e você nos sentirmos confortáveis ou bem no final de uma pregação, né? Ou aquele que está pregando se sentir bem ou não, porque se acha que se levou uma boa pregação ou não. Isso é secundário nesse processo, né? Então, nós nos ajuntamos como parte desta responsabilidade em obediência ao Senhor, mas há quantas outras responsabilidades que temos como filhos de Deus e que não podemos deixar de lado. Então, diante da realidade do juízo de Deus, Paulo ele afirma aos judeus que havia, eles estão perguntando, a vantagem, e Paulo está dizendo, está respondendo com um grande sim. Há sim, muitos benefícios em ser judeu, porque a eles foram confiados os oráculos de Deus, especialmente as bênçãos prometidas no relacionamento de aliança com Ele. E diante desse argumento, então, esse interlocutor aqui judeu, com quem Paulo está interagindo, ele reage afirmando que Israel não tem experimentado, então, as bênçãos da aliança. Antes tem experimentado as maldições. E a conclusão, então, equivocada, com base nesta constatação, nos leva ao segundo ponto da mensagem, versos 3 e 4. Deus, então, quebrou a sua promessa. Se Ele nos confiou, então, qual é a vantagem? É porque Ele nos confiou os oráculos, principalmente?
Então, se essa é a vantagem, tem algo muito errado aí. Porque na prática a gente está vendo uma coisa, essa conta não está fechando. Porque ao invés de bênção, nós estamos recebendo maldição. Deus deve ter quebrado então a sua promessa. Olha o pensamento ficando cada vez mais endurecido aqui ao que Paulo responde. E daí, se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Aqui a objeção, ela consiste na ideia de que, se alguns não creram, e aqui nós temos um povo que Paulo está interagindo, que não creu no Messias que chegou, né? Que então não creu nas promessas, porque o Antigo Testamento inclusive apontava para esse Messias. Se alguns não creram, e aí tem esse pensamento, né? Deve haver algum defeito no plano de Deus, ou no caráter de Deus. Mas Paulo responde com um sonoro: de maneira nenhuma. Vocês estão doidos? A descrença do homem nunca cancela a fidelidade de Deus. A tentativa de guardar a lei, ou melhor, a desobediência, a descrença dos judeus, trouxe sobre eles não as bênçãos da aliança, mas as maldições. E Paulo procura refutar o pensamento de que, em virtude do julgamento, dessas maldições, de que os judeus sofriam, Deus só poderia ter quebrado a promessa de manter a aliança com eles, sendo assim infiel. Mas, irmãos, o que a gente precisa entender, e Paulo quer que eles entendam, é que a aplicação deste julgamento, dessas maldições da aliança, acabam por provar justamente o contrário. Deus é fiel à promessa que Ele fez a Israel, porque Ele não apenas prometeu abençoar Israel se o povo obedecesse à Torá, mas Ele também prometeu disciplinar a Israel se o povo transgredisse a lei divina. Então a fidelidade de Deus se revela, seja pelas bênçãos ou pelas consequências da desobediência. Então Israel está dizendo isso: mas se Ele nos confiou os oráculos, mas aqui a conta não está fechando, porque no fim das contas nós não estamos recebendo as bênçãos prometidas, né, firmadas na aliança. Aí Paulo está dizendo: mas vocês estão esquecendo de um detalhe: o Senhor prometeu bênção diante da obediência, e Ele prometeu disciplina diante das maldições. Então o Senhor não está sendo infiel, como vocês estão pressupondo. É justamente porque Ele está aplicando a disciplina que Ele está deixando muito claro a sua fidelidade, a aliança dEle. Entende a distorção que estava ocorrendo na mente deles? E Paulo está deixando claro essa verdade. O problema estava na suposição de que, no fim das contas, eles até haviam pecado, mas o verdadeiro culpado era Deus, que havia quebrado a sua aliança. E então Paulo argumenta: se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Os judeus, eles precisavam ter em mente que Deus disciplina aqueles a quem Ele ama, sejam eles povo do Antigo Testamento, sejam eles povo agora, no Novo Testamento. Irmãos, foi Deus quem inventou o amor com disciplina. Na verdade, esse é o verdadeiro amor. Este é o verdadeiro amor. Essa disciplina, e aí é de punição, punitiva mesmo que a gente está falando, né? Uma disciplina punitiva revela o amor de Deus, como os pais que disciplinam seus filhos. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Essa partezinha aqui está querendo se referir a uma verdade: ainda que todos os homens não crescem, ainda que todos os homens fossem mentirosos e não crescem em Cristo Jesus como Messias, ainda que ocorresse tudo isso, a verdade de Deus permaneceria inabalada. Ele permaneceria fiel às suas promessas, como de fato estava sendo para com Israel. A infidelidade de Israel então os colocava debaixo das maldições estipuladas na aliança feita com Deus. E então a aplicação
dessas maldições provam que Deus é fiel às promessas que ele fez a Israel. E na verdade a aplicação dessas maldições visava também levar Israel ao arrependimento, até que aprendessem a confiar em Cristo e não na lei, nas obras de Cristo e não na lei. A falsidade e a infidelidade, então, humanas, elas jamais anularão a fidelidade divina. O Deus que é fiel em suas promessas, Ele é igualmente fiel às suas ameaças. E o julgamento, a maldição prometida por Deus, aponta para a sua graça, porque Deus deseja que Israel caia em si e se arrependa, No versículo 4, irmãos, ao citar aí o que está escrito, então Paulo ele menciona um texto, ou faz alusão a um texto que está lá no Antigo Testamento, quando ele diz, para seres justificado nas tuas palavras, e venhas a vencer quando fores julgado. É um texto que faz referência ao Salmo 51, versículo 4. No Salmo 51 nós temos aqui o rei Davi naquele episódio em que ele confessa publicamente os seus pecados e a justiça de Deus em julgá-lo. Então Paulo aponta para o modo como Israel deveria reagir, em arrependimento, sendo restaurado, assim como ocorreu com o rei Davi. E aí nós lemos no Salmo 51, versículo 4, ele está ali rasgando o seu coração em arrependimento, e aí Davi afirma, pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. E a segunda parte que nos interessa muito, de maneira que tu, Deus, serás tido por justo no teu falar, e puro no teu julgar. E é justamente esse texto que Paulo está declarando aqui. De maneira nenhuma, Deus quebrou a sua aliança? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para seres justificado nas tuas palavras, e venha a vencer quando fores julgado. Então Paulo está querendo conduzir Israel a um reconhecimento ao reconhecimento de que quando Deus julga, quando Deus coloca ali a punição pelo pecado, Ele é fiel, Ele é justo, Ele é puro no julgar. Entendam isso, assim como está escrito. E aí ele faz menção ao rei Davi, que diante dos seus pecados reconhece publicamente e se coloca à disposição de Deus. Deus, diante do pecado que eu cometi, o Senhor me julgue como bem melhor parecer ao Senhor. Serás tido como justo no teu falar, o teu falar sobre mim, a tua sentença sobre mim será justa sobre mim. Então Paulo está citando um texto que expressa a fidelidade de Deus quando ele julga o pecado. Basicamente, então Paulo está mostrando que a fidelidade ela precisa ser reconhecida quando Deus julga os pecados do seu povo. Quando Deus nos disciplina, irmãos, Ele está sendo fiel, Ele está sendo justo, Ele está sendo fiel. É difícil da gente entender isso, assim como um filho que não consegue entender por que o pai não deixou que ele fizesse o que ele queria fazer. Aquilo enlouquece ali, mas um filho precisa se submeter aos seus pais, mesmo não entendendo, mas esse sofrimento, essa angústia, essa birra que vem no coração, de não conseguir entender os nãos dos nossos pais, no fim das contas é amor, é cuidado e é precaução. Com Deus é a mesma coisa, nós não podemos cantar que Deus é fiel. Quando nós cantamos aqui essa noite, declarando que Ele é fiel, nós estávamos pensando em todo o seu cuidado sobre a nossa vida, mas a gente precisa entender que o cuidado do Senhor, Ele também engloba o seu castigo, a sua repreensão, para ficar mais ameno, a sua repreensão. É pertinente trazer à memória como aplicação, então, irmãos, a verdade de que Deus é sempre fiel.
Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. 2 Timóteo 2,13. É importante trazer à memória também que com Deus não se discute. Ele é um juiz perfeito e justo. Jesus, por sua vez, é o Filho perfeito advogado. E o Espírito Santo, o Deus habitando em nós, convence do pecado, da justiça e do juízo. Com Deus não se discute. Com Deus não se discute. E quando Ele nos disciplina, nem tampouco Ele jogou fora as suas promessas sobre as nossas vidas. É por isso que quem verdadeiramente já teve um encontro com Cristo Jesus de salvação, pode descansar nesta grande salvação, que não é por méritos, que não é por obras, mas que é por pura graça, ainda que quando pecamos, e nós pecamos, né, meus irmãos, apesar de salvos, seja necessário a repreensão do Senhor sobre as nossas vidas, mas isso não nos tira das garras do leão, né, em nenhum momento. E na verdade, no fim das contas, é claro que no momento ninguém gosta muito, mas no fim das contas é o doce amor do Senhor ali, nos segurando firmes em alguns momentos, né? Assim como às vezes um pai precisa segurar firme o filho para que ele tome aquela injeção a mais dolorida, e o filho não compreende muito bem, Deus em alguns momentos precisa fazer isso, mas é ao fazer isso que Ele se demonstra, que se revela ainda mais como um pai cheio de amor. Mas é um amor diferente, não é um amor diferente do que é proclamado neste mundo. É um amor que não fica passando a mão não na nossa cabeça. É um amor que não nos ensina e não nos conduz a ficarmos lambendo as nossas feridas. É um amor confrontador, é o verdadeiro amor, e que eu e você somos convocados a sermos um reflexo desse amor nesse mundo de trevas, a começar aqui entre nós, cheios de compaixão. O homem arrogante, por outro lado, diante desse Deus que a gente conclui não deveríamos discutir, Ele é justo em todos os seus caminhos, o homem arrogante discute, reclama com Deus, mas Deus nos chama a ter uma postura de humildade. É possível expressar dúvidas diante de Deus? Com certeza é possível. Diante do sofrimento, então, certamente nós perguntamos os porquês para o Senhor diante das nossas dores. Então é claro que é possível expressar a nossa dor, as nossas dúvidas diante de Deus, mas existe uma diferença grande entre expressar dúvidas e discutir com Deus, colocando em dúvida o seu caráter, especialmente quando nós estamos sofrendo então a disciplina justa, em virtude dos nossos próprios pecados. Que audácia! Israel não é obediente ao Senhor, Deus está querendo abrir os olhos deles, e eles ainda se colocam numa postura de arrogância, questionando o julgamento do Senhor, a disciplina do Senhor, dizendo que no fim das contas Ele não deve ser tão bom assim, Ele não deve ser tão fiel assim. Se não há diferença entre nós, e no fim das contas Ele vai nos julgar, Ele vai nos disciplinar, então no fim das contas Ele não é tão bom. Ou quem sabe até se Ele não quebrou as suas promessas, né? Olha a audácia. O Deus revelado nas Escrituras é um justo juiz, Ele cumpre com as suas promessas. Ele disse para Adão e Eva que quando eles comessem do fruto proibido, eles morreriam. A morte é o salário do pecado, e o homem pecador não herdará o reino dos céus. De fato, o homem morreu. Deus não mentiu. A consequência foi estabelecida. A humanidade caída sem Cristo irá experimentar da condenação eterna, será conduzida ao inferno. E o Senhor Todo-Poderoso, Ele estará sendo, irmãos, totalmente fiel em cumprir com a sua palavra. Ainda que ninguém fosse salvo, ainda que o Senhor tivesse estabelecido que todos nós fôssemos para o inferno, o Senhor permaneceria sendo exatamente quem Ele é, totalmente justo, totalmente fiel.
É porque Deus é todo justo e santo, que o pecador não pode ficar sem condenação. E ainda mais nós, filhos, sem a repreensão. Embora aqui eu não esteja falando desse julgamento eterno, porque uma vez salvos, sempre salvos. Porém, não sem disciplina, até porque o Senhor está forjando o caráter de Cristo em nós. Ao passo que se você está afundado no lamaçal de pecado e sem disciplina, preocupe-se. Porque uma outra pergunta deveria surgir na sua mente: será que eu realmente sou filho? Porque um pai disciplina o seu filho. E se você também não está disposto a aceitar a disciplina do Senhor, que se dá como, meus irmãos? Como que essa disciplina ocorre nas nossas vidas? É no campo da suposição, da imaginação? Ou o Senhor vai usar a sua palavra, vai usar as autoridades que Ele colocou nas nossas vidas, vai usar então o nosso pai, a nossa mãe, vai usar o marido, vai usar a esposa, vai usar todas essas circunstâncias. E então, quando alguém se levanta ainda de posse desta palavra e aponta para você que você precisa parar as tuas arestas ali, então cabe a você humildemente se arrepender e não endurecer o seu coração, duvidando do amor de Deus. Quando nós nos rebelamos, contra os nossos pais, crianças, quando nós deixamos de obedecer aos nossos pais, quando eles estão inclusive ali apontando para a palavra de Deus, antes de tudo, você está desobedecendo a Deus, em primeiro lugar. E da mesma forma em todos os outros relacionamentos que nós temos com as autoridades instituídas por Deus. A esposa, ao ser insubmissa ao seu marido, especialmente quando esse homem é um homem zeloso, que está tentando pastorear o seu coração, e ela por sua vontade está ali, antes de tudo você está pecando contra o próprio Deus. A nossa rebeldia é antes de tudo contra o próprio Deus. Há um contraste tão gritante, irmãos, entre Deus e o pecado, que a justa ira de Deus, ela precisa ser manifesta. Então, diante desse cenário, o interlocutor de Paulo, ele dobra a aposta e responde com o seguinte raciocínio: sendo assim, Paulo, já que a injustiça humana realça ainda mais a justiça de Deus, no fim das contas, Deus não estaria feliz então com isso? Ou seja, se o nosso pecado, faz com que Deus tenha mesmo que punir, se o nosso pecado, a nossa injustiça revela a justiça de Deus, então no fim das contas nós não estamos contribuindo para a glória de Deus, então é melhor vamos pecar, porque quanto mais a gente peca, mais a nossa injustiça fica revelada, mas em contraste a justiça de Deus fica mais em evidência ainda. Então, Paulo, por que não? Olha, desculpa, a linha de raciocínio para se fazer aquilo que bem quer, a gente consegue. Irmãos, para justificar os nossos pecados, a nossa rebeldia, nós somos articulosos e conseguimos arrumar as desculpas que forem necessárias para permanecermos endurecidos no nosso próprio coração. Misericórdia! Como nós conseguimos colocar na conta do outro aquilo que na verdade, para permanecermos onde estamos, não mudar nem um milímetro. Já que a injustiça realça ainda mais a justiça de Deus, no fim das contas, Paulo, Deus não estaria feliz com isso? Ou seja, se o nosso pecado realça ainda mais a santidade, vamos então, por que Ele ainda nos condena então? No fim das contas, Ele não está sendo injusto quando derrama a sua ira sobre o homem? Essa lógica perversa conduz a outra distorção combatida por Paulo nos versos 5 e 8. Façamos o mal para que venha o bem. Façamos o mal para que venha o bem. Então, o raciocínio aqui é muito parecido com o que mais tarde Paulo irá combater em Romanos 6, que foi o texto que nós lemos no início desse culto. Lá em Romanos 6, que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Olha como a lógica do povo nesse sentido estava grande ali. Em nosso texto nós vemos ali: se a nossa injustiça coloca em evidência a justiça de Deus, se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, verso 7, aí a conclusão equivocada: Deus é injusto por aplicar a sua ira, porque eu sou ainda condenado como pecador, no versículo 7.
A rebeldia era tanta que os judeus ousavam pensar que os seus pecados, ao contrastarem com a santidade e a justiça de Deus, de alguma forma beneficiavam a Deus e, portanto, eles seriam injustos ao condená-los. Olha a lógica doida aqui. Ou seja, pensavam que se a injustiça do homem serve para, no fim das contas, mostrar ainda com maior clareza a justiça de Deus, então Deus estaria sendo injusto ao executar a sua ira contra os ímpios. Os inimigos de Paulo, então, o acusam de afirmar essa heresia no versículo 8. Alguns caluniosamente dizem que eu afirmo: pratiquemos males para que venham bens. Afinal de contas, quanto mais pecarmos, mais evidente ficará a justiça de Deus. E Paulo, graças ao Senhor, ele é rápido aqui em descartar esse argumento pró-pecado, afirmando que essa conclusão retiraria Deus da sua posição do juízo justo sobre todo o mundo. Porque ele pergunta, Deus é injusto por aplicar a sua ira? É certo que não, de maneira nenhuma. Deus, ele julgará o mundo. Ele não tem parceria com o pecado. Quem afirma tal coisa, e aí ele afirma no final, merece a justa condenação de fato. A condenação destes, que tem feito essa distorção para permanecerem no erro, é justa. Irmãos, nós cristãos, muitas vezes, nós agimos com base em um pressuposto muito parecido com esse aqui. Nós presumimos que a graça de Deus, ela nos isenta de qualquer preocupação com o nosso pecado. Nós pensamos, já que Deus em sua soberania mantém os regenerados salvos até o fim, então o pecado durante o percurso talvez não tenha tanta importância assim. Certamente nós seremos poupados das consequências. Nós não podemos cair nesse erro. Apesar da sua abundante graça, o pecado é sempre grave e terrível, e o Senhor, por ser fiel a si mesmo, irá repreender e castigar o seu povo pelo seu pecado. E nesse sentido, como um pai corrige o seu filho. Deus, ele é totalmente justo em seu julgamento. Paulo, ele faz uma crítica severa contra a pretensão judaica da salvação por meio da circuncisão, da lei, no capítulo 2, e isso é igual à condenação, mas deixa claro no capítulo 3, que Deus, ele é fiel às suas promessas a Israel, embora a sua justiça seja firme e segura a ponto de punir o pecado. O compromisso de fidelidade de Deus, irmãos, é antes de qualquer coisa consigo mesmo. É a si mesmo e as suas próprias promessas. Então Deus é tão justo quando Ele pune o seu povo pelos seus pecados, quanto é quando o recompensa pela obediência. Então, apesar de nós percebermos a justiça de Deus em ambos os casos, nós não podemos achar que no fim das contas, o pecado no fim das contas contribui para que o nome de Deus seja exaltado. Por que não? Porque em Deus não há pecado, ou satisfação no pecado. É aquela conclusão, não, realmente a minha vida foi uma perversão total, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. E a pessoa meio que, ao invés de se constranger com aquilo, ainda usa para, não, irmãos, o teu pecado é grave, deve trazer vergonha, e não você olhar e falar, nossa, mas a graça é ainda maior. É claro que é. Mas cuidado, porque esse raciocínio pode conduzi-lo a achar que Deus não se importa com o pecado no dia a dia, Então, é isso que Paulo deseja ensinar nesta porção. Quem usa a graça de Deus como desculpa para pecar, nunca entendeu a graça. E certamente, nós não precisamos do mal para conhecer o bem. Nós não precisamos do mal para conhecer o bem. Paulo combate o pensamento do judeu legalista. Já que seremos igualmente condenados, logo não adianta ser povo de Deus. Há alguma vantagem? Sim, olha o que vocês receberam, os oráculos de Deus. Mas não parece, nós estamos sofrendo, Deus quebrou a sua promessa. De maneira nenhuma, Ele é fiel. E aí vem aquela lógica ali para permanecerem no erro, vamos pecar mais então para que a fidelidade dele fique mais em evidência, pois é justa a sua condenação. E se você olhar aqui
nesse organograma aqui, Ele nos deu os oráculos, Ele é fiel, e a sua fidelidade, ela é provada quando Ele cumpre e condena aquele que merece a condenação, diante da sua santidade, diante da sua pureza. Que o Senhor possa encher o nosso coração de temor à sua palavra, a quem Ele é, que possamos nos dobrar diante de quem Ele é, esse Deus justo. Então, meus irmãos, é tempo de nos arrependermos dos nossos pecados e desfrutar desta disciplina que vem do Senhor e que sempre cura, sempre cura. É um Pai que faz as feridas e cura. Isso é uma das vantagens que nós temos, porque já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque tantos outros receberão no último dia a justa condenação, embora desde a morte já desfrutem, entre aspas, do inferno. Misericórdia, misericórdia. A justa condenação do Senhor. Que isso possa nos comover a acertarmos as nossas vidas e a proclamarmos o Evangelho. Vamos orar? Bondoso Deus, a Tua palavra é a verdade, a Tua palavra nos capacita a nos aproximarmos do Senhor, nos exorta, nos ensina. Bondoso Deus, o texto que nós lemos nesta noite, que o Senhor cumpra com os Teus propósitos nas nossas vidas. Obrigado pela lembrança de que o Senhor tem um plano que não pode ser frustrado, e o Senhor é fiel a Israel. Clamamos por misericórdia sobre esta nação, nesse momento de guerra que enfrenta, que ainda se encontra em rebeldia contra Ti, que possam ser alcançadas com a verdade do Teu Evangelho, possam realmente se voltar ao Senhor, mas o Senhor em tempo oportuno há de alcançá-los. Ó Deus, também para cada um de nós, o Teu povo, a Tua igreja, que o Senhor endireite as nossas veredas, que o Senhor torne ainda mais claro na nossa mente a verdade de que o Senhor é esse justo, Deus puro, e que nos trata como filhos, e esse tratamento inclui a disciplina, uma disciplina curativa, e que nos ensina, nos instrui. Senhor, não nos entregue a nós mesmos, tem misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados. Obrigado porque em Cristo Jesus nós podemos ter refúgio, amparo, perdão de todos os nossos pecados. E obrigado porque na Tua correção nós vemos a Tua fidelidade. E obrigado porque no último dia o Senhor há de nos resgatar, e até mesmo diante daqueles que nós vamos constatar que foram para o inferno de uma vez por todas, o Teu nome será exaltado e glorificado, e nós totalmente transformados. Talvez até hoje a nossa mente não compreende, mas poderemos Te bendizer e Te glorificar pela Tua justiça, pela Tua justiça. O Senhor é bom em todo tempo, em todos os Teus caminhos, caminhos insondáveis, e nós nos humilhamos diante do Senhor e nos entregamos ao Senhor para que o Senhor cumpra com os Teus propósitos sobre as nossas vidas, nos disciplinando, nos ensinando, nos corrigindo, nos faça compreender esse amor verdadeiro, por favor, meu Deus, e nos dá um coração ensinável e obediente ao Senhor. Se o Espírito Santo de Deus tem ministrado ao teu coração essa noite, te exortando a arrependimento nos pecados cometidos, na postura de rebeldia contra o Senhor, então não endureça o teu coração, se arrependa e encontre no Senhor o deleite do cuidado, da disciplina que Ele tem para os seus filhos. E isso é bom, porque Ele já te livrou da condenação eterna, mas para que você vivesse do modo digno da vocação pela qual você foi chamado. Senhor Deus,
ministra ao nosso coração essa exortação, ao meu coração, ao coração dos meus irmãos. Que esta semana que inicia hoje possa ser tomada pelo temor ao Senhor. Possamos estar atentos à Tua voz, abandonando o pecado e nos achegando ao Senhor na certeza do perdão e da restauração e dessa disciplina que no fim cuida de nós. Oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos nos colocar em